apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no momento certo. Ela afirmou que a prioridade agora é cuidar da saúde do marido, Jair Bolsonaro. Michele também pediu para que Deus toque no coração do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que ele mantenha o ex-presidente em prisão domiciliar. O prazo termina no fim desse mês. Agentes do Ministério Público de Goiás cumpriram 10 mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma célula do 1º Comando da capital no entorno do Distrito Federal. Segundo as investigações, os alvos monitoravam ações das forças de segurança, planejavam a distribuição de drogas e promoviam a entrega de presentes a crianças como estratégia de cooptação social. A ação teve o apoio de forças policiais de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de milagre a sobrevivência dos pilotos do helicóptero americano derrubado perto do Estreito de Hormuz. Em entrevista à Fox News, ele afirmou que as forças iranianas utilizaram um drone para atingir a aeronave, mas que o equipamento não chegou a explodir. Os militares foram resgatados próximo à costa do Omã, em condição estável, cerca de 2 horas depois do incidente. Eles acabaram localizados por um barco-drone não tripulado. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 10 de junho, falta um dia ou poucas horas para o início da Copa do Mundo. Claro, também uma quarta-feira de repercussão. Ontem a Ponte Preta acabou perdendo para o Cuiabá. A preparação do Guarani, que enfrenta o Caxias no próximo sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas vamos começar falando do time canarinho, da seleção brasileira. Matheus Cunha, de volta ao ataque. Lucas Paquetá, mantido. Gabriel Magalhães, voltando a ocupar a titularidade na defesa. Dúvidas nas laterais. Carlo Ancelotti, aniversariante do dia, ainda tem 3 treinos pela frente antes da estreia do Brasil na Copa. A seleção enfrenta o Marrocos no sábado, às 7 da noite, no estádio de Nova Jersey. Abertura do Grupo C. Vamos para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Preparação, hein? Casa cheia sábado, hein? Casa cheia sábado, às 11 da matina, contra o Caxias, um sabadão de estreia de seleção brasileira. Então o Bugrino vai ao Brinco de Ouro, terminando o jogo, vai almoçar, vai tomar um gelinho para comemorar a vitória do Bugrão e depois vai se preparar para assistir a seleção brasileira. Então o Guarani, meu caro Antônio Lupi, bom dia, boa quarta pra você. Ô, meu amigo Carlos Eduardo, bom dia, boa quarta-feira pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Guarani joga contra o Caxias. O jogo acontece no sábado às 11 horas da manhã. Guarani divulgou o preço dos ingressos. Tem a promoção para quem é o sócio free, paga meia entrada, ou seja, casa cheia, porque o jogo vale pro Guarani a liderança da competição e mais uma rodada, claro, dentro do G8 contra um concorrente que também tá ali, querendo a classificação para a próxima fase. Sabe quem que é o homem forte de futebol do Caxias? Quem? Varney Coelho, o reencontro nossa. entre o homem forte de futebol do Caxias com o Guarani. O ex-clube hoje
Frontini exerce a função. E daqui a pouco a gente vai começar a projetar o provável time do Bugre para enfrentar a equipe de Caxias do Sul. Ah, ok, Antônio Lupe. Vamos permanecer falando de seleção brasileira, agora feminina. A seleção brasileira foi derrotada ontem pelos Estados Unidos por 1-0, lá na Arena do Castelão, em Fortaleza. Mais de 55 mil pessoas compareceram ao jogo. Olha que legal, hein? Foi a segunda partida da dobradinha de amistosos contra as americanas. O gol do triunfo do rival veio na etapa final. A camisa 11, Sophia Wilson, arriscou de fora da área e contou com um desvio de Isabela para vencer a goleira Lorena. Na súmula, a arbitragem anotou o gol contra da brasileira num jogo tumultuado, expulsões, muita reclamação da arbitragem. Então vamos lá para São Paulo, na Pauliceia desvairada. Os grandes estão de férias, mas os dirigentes estão trabalhando. Então Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, a todo vapor. Leonardo Dai traz as informações da capital paulista. Negociação entre São Paulo e Vitor Sá trava por divergência financeira e acordo que parecia próximo fica ameaçado. Corinthians atrasa salários de jogadores e comissão técnica novamente, enquanto tenta resolver dívidas milionárias e transfer ban na FIFA. Leilão do terreno do CT Rei Pelé marcado para agosto e Santos tem preferência para adquirir a área avaliada em 79,7 milhões de reais. Palmeiras desiste da contratação de Nino e Fluminense passa a ser o principal favorito para contar com o zagueiro. Grande Leonardo Dai atualizando o torcedor dos gigantes do nosso estado. Vamos de NBA? O jogo 4 da final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks ocorre hoje, hein? 9h30 da noite, no lendário Madison Square Garden, com a presença de Pedro Lino lá em Nova York. Os Spurs levaram a melhor no último encontro, mas os Knicks lideram a série por 2-1. Aliás, ele pisou lá, o New York perdeu, né? Não, o Júlio falava em varredura, né? 4-0 pros Knicks. Mas não contava com essa presença. Pedro Lino, presente lá cobrindo a Copa pelos nossos amigos do futebol anterior, pisou no Madison Square Garden. O que aconteceu? Derrota dos melhor Knicks. trazer ele de volta, hein? Porque se for depender dele. Porque aqui também é derrota também, É verdade. Né? E falando em derrota, Antônio Lupe. Eita, Ponte Preta, que tristeza, hein? A macaquinha tá fazendo muito feio. Perdeu mais uma vez ontem, Lupe. Caminhando a passos largos para mais um rebaixamento. A Ponte Preta perdeu mais um jogo em casa no Moisés Lucarelli, dessa vez para o Cuiabá. 2-1, mais um time frágil, sem nada para apresentar para o torcedor que pagou caro para ir nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, e a Ponte chegou ao 6º jogo sem vitória na competição e amarga a zona do rebaixamento por mais uma rodada. Vamos falar muito dessa situação da Ponte, que coisa horrorosa, meu Deus do céu. O árbitro Omar Abdul Kadir Artan, barrado na imigração dos Estados Unidos e impedido de apitar a Copa do Mundo, desembarcou em Mogadíscio, capital da Somália, na manhã de hoje. E ele foi recebido com festa e recebeu apoio de compatriotas que lotaram o aeroporto. Aliás, o Omar, como Somália não tem tanta tradição no futebol, ele é a estrela futebolística do país. E ele é a personalidade da bola lá. E ele foi recebido aí com festa depois de ter sido barrado nos Estados Unidos. E direto do Principado de Tours, lá está ele, contando os minutos para a estreia da seleção brasileira, mas também de olho nos rivais, de olho em amistosos da Copa do Mundo. Aliás, ontem, né, o fechamento aí dos amistosos, Fábio Scheib, os irmãos, hein, cara? Não deu um medinho, não? Bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Ontem a Argentina fez 3-0 para cima da Islândia, jogando lá no Alabama. Messi marcou um gol também, Thiago Almada fechou o placar e a Argentina chega forte sim para o Mundial, 3-0 para cima da Islândia. E hoje pela manhã a FIFA anunciou a arbitragem do jogo do Brasil e Marrocos. Terá a arbitragem do esloveno Slavako Vincic, de 46 anos,
Entre as partidas de destaque que ele apitou, o esloveno comandou o duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid pelas quartas de final da Champions League, vencida pelos alemães por 4-3. É a segunda Copa do Mundo de 25, viu, Carlão? Que isso, gostei, hein? Hoje os motores já aquecidos. 25. Né? Eu me enganei, Exatamente. Você não está de jeito nenhum no Principado. Você está aqui por Campinas. Estamos na capital paulista, não é, Carlão de Freitas? Alguns compromissos por aqui. Tá assim. Então você está na Pauliceia desvairada. É Ei, verdade, Fábio Chaib, é verdade. Vivendo a vida, né, Fabião? É bom, cara, é bom. Não tô que nem o Pedro Lino, mas eu tô por aqui, cara. Boa, boa. E você participa do nosso CBN Esportes através do Zap Zap 19 99186-9070 99186-9070. Posso sugerir hoje aqui no CBN Esportes uma enquetezinha? Vamos. Pra saber se o pessoal tá animado com a Copa. Boa. Porque assim, eu tô contando os minutos. Eu também. Não pro Jogo do Brasil, claro, pro Jogo do Brasil principalmente, Mas mas pra pra Copa. estreia. Amanhã, né? Amanhã, Sim. isso. Quinta-feira, o jogo inicial entre México e África do Sul. Eu não vou perder por nada esse jogo com transmissão aqui da CBN. Sim. Então, eu queria saber se o ouvinte... É claro que o torcedor da Ponte pode ficar à vontade, tá? Tirando palavrão e qualquer tipo Tá tudo de... liberado. Como é que eu posso falar? De ofensas, Acusação tá? Isso. não comprovada. Tá liberado você desabafar aqui, porque, pelo amor de Deus, hein? Ontem, mais uma Nossa, atuação mãe. desesperadora da Macaca. Agora, se você não é torcedor da Ponte e não quer reclamar da Macaca, manda mensagem sobre Copa do Mundo. Boa! Se você está entusiasmado, está ansioso pra bola rolar lá na América do Norte. Eu estou, mas ó, mais um minuto passou. Tô contando os minutos. Que legal, Antônio Lupe. Bom, Qual que é o WhatsApp? Foi bem. 99186-9070. 99186-9070. O CBN Esportes, comandado por ele. Tá com o coração ferido. Já entregou. Já entregou os pontos. Valmir Bortoleto e a moça do stream. Ela é brava, hein? Ah, mas ela é muito brava, porém competente a beça, já diz o carioca. Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11:16. CBN Esportes Campinas. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABID, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Há caminhos que mudam a nossa história e na Mini Germânica transformamos cada trajeto em um momento único de sofisticação e liberdade. Mais que um ícone de design, um Mini é a expressão da sua personalidade. Venha redescobrir o prazer de dirigir e encontre o modelo que combina com o seu próximo passo. Visite nossas lojas em Sorocaba, na Avenida Antônio Bardella, 1600. Em Campinas, na Avenida José Bonifácio, 3140. Desacelere, seu bem maior é a vida. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Onze e 18, quarta-feira, as ruas, as avenidas, o trânsito na nossa cidade, Campinas e região, aliás, Mário Quintino, bom dia!
Fala, Carlão. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Já começo com uma atualização da rodovia Dom Pedro, porque tem obras na altura de Itatiba, aplicação de micro-revestimento na pista para quem vai em direção de Jacareí. Inclusive, o nosso ouvinte que está no YouTube consegue observar também como que está a situação por lá. As 3 faixas da rodovia paradas nesse momento na altura do quilômetro 102 e a lentidão chega já a 4 quilômetros lá pela região, Carlão. Então, atenção para quem vai em direção de Atibaia e Jacareí. No trecho de Campinas, aí por enquanto, a rodovia Dom Pedro tem boas condições. Falando também para quem sai da região central, vai acessar a Vila Industrial em Campinas, tem atendimento de uma ocorrência na saída do viaduto Cury, na chegada para João Jorge. Segundo informações da INDEC, é uma colisão entre um carro e uma moto, então a atenção acaba diminuindo a velocidade lá pelo trecho. Para quem sai da região da rodoviária, também da Alix da Cunha, e quer seguir em direção do Parque Itália e depois para Prestes Maia, o túnel Joá Penteado é uma opção, por enquanto segue sem problemas, assim como a Rui de Almeida Barbosa também é um bom caminho. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h20. Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. Desacelere, seu bem maior é a vida. Existem pontos de coleta espalhados por toda a cidade. Entre no site CBN Esportes Campinas. Aumente a temperatura do bem. Doe. 11h21, a gente volta aqui no segundo bloco do CBN Esportes, cara, com uma notícia muito triste. Faleceu agora pela manhã Claudinei Corsi, né, vinha aí lutando contra um câncer, foi coordenador por muito tempo aqui na Rádio CBN, né, numa outra roupagem da empresa, no comando do Valdenir Amorim. O Claudinei Corsi se foi. Trabalhei com o Claudinei no futebol interior por um curto período, e joguei muita bola com o Claudinei. Claudinei era zagueiro, cara, barbudão, assim, parecia Hugo de Leon. A gente brincava quando fazia os amistosos aí pela cidade de Campinas. Mas, cara, que notícia triste. Acabei de confirmar aqui com o Elcio Paiola, lá do futebol interior também. E perdemos Claudinei Corsi, uma lenda aqui da CBN, uma lenda da imprensa esportiva. Revelou muita gente, né? A gente estava aqui no grupo, muita gente, acho que o Paulo do Vale, né? Que está lá na Copa do Mundo, falando que foi revelado por ele, deu oportunidade a tantas pessoas. Jornalismo. Poxa, que pena. Claudinei Corsi, uma grande figura, um grande profissional, um grande sujeito, né, lutou bravamente contra essa doença e infelizmente se foi. E mais um, assim, de um homem muito forte aqui da imprensa campineira e que se vai, que Deus conforte aí os familiares. Aliás, o Claudinei, ele mora perto lá da loja da minha esposa, ali perto no Proença, perto ali do Candrevo, Campo da Ponte ali. E Claudinei vai fazer muita falta e trabalhou por muito tempo. Trabalhou com ele, né, Valmerzinho? Tem muita história aqui na CBN. Trabalhou com o Claudinei Corsi e se foi. O nosso grande Ney, zagueiro Ney, a gente brincava com ele, o Hugo de Leon da imprensa campineira. Eu tive pouco contato com ele, mas desde que cheguei em Campinas, ele é um cara sempre respeitado, né? Um cara que também tive muito contato com ele nos torneios da SEC, né? Ele era um dos organizadores ao lado do Wagner, né? Sim, que também Wagner Ferreira. Então fica aqui os nossos sentimentos, a família, e que o Claudinei possa agora descansar aí lá no céu.
Beleza, tá aqui, fica a homenagem, a minha homenagem, a homenagem do Grupo CBN a Claudinei Cossi. 11h23, Antônio Lupe. Vamos dar um rolê aí com a rapaziada. Vamos Você lá. pediu aí se há animação com Copa do Mundo, como que a galera está aí se concentrando, como que a galera está aí segurando a ansiedade para este Mundial 2026. Ó, o Maicon tá aqui conosco. Ó, bom dia a todos do CBN Esportes. Para a seleção, o Hendrick e mais 10. Qual a opinião de vocês? É o Maicon Bugrino, hein? Boa. O Maicon Bugrino quer o Hendrick no ataque. É, ele tá pedindo passagem. Eu acho que para este jogo contra o Marrocos, ele não vai começar como titular. Dependendo da situação, dependendo do resultado, do desempenho da seleção brasileira, eu acho que o Hendrick vai brigar sim por uma titularidade. O Brunão de Campinas está aqui conosco. Não tem como não ficar ansioso para uma Copa do Mundo. Aproveitando, a CBN vai transmitir alguns jogos fora do Brasil. Vai sim. Aliás, a programação é extensa, hein, de jogos além do Brasil. Sim. A CBN, por exemplo, já tem confirmado a estreia, né? México e África do Sul, e vários jogos, tá? Então, não só o jogo do Brasil, mas também vários jogos da Copa do Mundo você vai poder curtir aqui na CBN Campinas, tá certo, Brunão? Eu tenho a relação, mas eu esqueci lá na minha mesa a tabela. Mas já você pega. no Arena, hoje, 4 da tarde, eu passo os jogos já confirmados com transmissão da CBN. Cara, deixa eu mandar um abraço, sabe pra Oxe, quem? pra já. Padre Bruno. Ah, Padre esse Bruno, é figura, fui lá cara. na igreja, no Santuário de Guadalupe, domingo, Palmeirense. conversei com ele. Ele falou que não tá tendo tempo porque tá muito agitado as coisas ali. Ele mudou, né, de paróquia, Sim. era da Santa Rita e foi lá pra Guadalupe, mas fala que sempre que dá tá com o radinho ligado. Boa, na Padre CBN. Bruno. Ele que é torcedor de quem? Verdão. Verdão. Tanta gente. Tanta gente. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui, ó. Opa, esse aqui eu já li. Equipe de esportes, 2 perguntas para a equipe. Vai. Vamos ver quem que é esse aqui. É o Shima. O problema do time da Ponte Preta é exclusivamente extracampo, que reflete na equipe dentro de jogo? Ou o time em si é limitado, fraco e precisa de melhores jogadores na abertura da janela? Sobre o Guarani, se esse time estivesse na Série B, hipoteticamente, o que poderíamos imaginar? É o Tadeu, tá mandando Boa, um abraço. Tadeu. Boas perguntas, cara. Vamos responder agora? Vamos lá. Então vamos lá. As duas com relação à Ponte, eu acho que elas se refletem. Os problemas financeiros interferem. Sem dinheiro, você monta equipe limitada. Então, as duas perguntas se encaixam. A Ponte passa por problemas financeiros, isso afeta o vestiário e, logicamente, o time é muito, mas muito ruim. limitado. O time é ruim. O time é ruim. O time é ruim. O time é ruim. E com relação ao Guarani, pelo menos essa é a minha visão, eu acho que se estivesse disputando a Série B, poderia estar em meio de tabela pra cima. Porque se nós pegarmos... Claro, existe sim a diferença de competição, mas vamos supor, eu não vou comparar com a Ponte. A Ponte hoje, ela é incomparável, mas por baixo. Ela é incomparável por baixo. Então não dá nem pra comparar Ponte e Guarani. Acho que se tivéssemos um derby essa semana, o Guarani venceria com relativa tranquilidade. Vamos pegar o Guarani com o Cuiabá, que está em ascensão, venceu a segunda seguida ontem contra o CRB. Eu acho que o Guarani não deve tanto ao Cuiabá. E o Cuiabá sendo uma equipe de Série B. Eu acho que o Guarani não deve ao Cuiabá, e o Cuiabá numa campanha aí de recuperação dentro da Série B. Eu acho que estaria na parte de cima, 10º, ou 9º, 8º, por ali, sonhando aí com o G6. Só um detalhe aqui na mensagem do Tadeu, ele fala que o time precisa ser limitado e precisa de jogadores na abertura da janela. Tadeu, tem um outro problema, a Ponte está no Transfer Ban. Ela está no Transfer Ban da FIFA e no CNRD. Então, para ela contratar na abertura da janela, precisa pagar a dívida, porque senão vai com o que tá aí. Tá tudo complicado, só na minha visão é contar as rodadas pro rebaixamento, a não ser que um milagre aconteça aí no decorrer da temporada, Fábio Scheibe. Não, só fazendo um comparativo aqui com o Guarani, a gente estava falando do Guarani, lógico, imaginando isso, fantasiando isso. O Operário é o 7º colocado, né? O primeiro time que não estaria nesse G6, já que mudou, né, o regulamento da Série B esse ano. Os 6 primeiros colocados têm chance aí de subir. O Operário é o 7º colocado com 19 pontos. Acho que o Guarani não deve muito assim pro Operário, se for pensar hipoteticamente, né? É claro que existe sempre assim, a diferença de competição, ela existe. Mas o time do Guarani é um time que disputa a Série C, mas com cara de Série B.
Eu acho que com alguns reforços, esse time do Guarani poderia realizar uma boa campanha dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Popo tá aqui. A Ponte está fadada ao rebaixamento para a Série C, salvo se ocorrer algum milagre. O desabafo do goleiro Diogo Silva, que aliás vamos colocar aqui na CBN daqui a pouquinho, após a derrota para o Cuiabá ontem, mostra que os problemas extracampo estão muito longe de uma solução. Não há luz no fim do túnel. É realmente uma vergonha, para ficar no politicamente correto, o que os dirigentes incompetentes vêm fazendo com o clube. Inaceitável. Assino embaixo aqui ao pensamento e à opinião do Rodrigo Pulpo, que termina mandando um grande abraço para todos da equipe. Entrei no site, perdão, que esse aqui tá, esse aqui não é nosso não. Grande abraço. Wagner de Hortolândia, bom dia pessoal do CBN Esportes. Tô tão otimista com o Brasil assim como estou com a Ponte. Ixi, nossa, Wagner tá pessimista. Ó, o Marcelo tá aqui, ó. Nota de animação pra Copa. Hexa de qualquer jeito, saudade de 2002. Também não tá muito animado com a seleção, não. Esse aqui mandou áudio, o áudio não dá agora. Bom dia, vocês concordam com Carembeu, ex-jogador francês, campeão do mundo em 98? Ele afirma que as seleções que chegarem nas quartas... Valeu, Renatinho, tamo junto. Boa. Menino Ney tá esperando deitado a Copa do Mundo. Pra cima, Brasil! Valeu, Ricardo Moreira. Ai. Olá, bom dia. O Celso Corsi, gostaria de comunicar o falecimento do meu irmão na manhã de hoje, Claudinei Corsi. Ô, Celso, recebemos a informação aqui e já fizemos uma homenagem. O Elcio me dá mais uma atualização. O óbito aconteceu hoje por volta das 7 da manhã, 7h20. O velório, gente, é amanhã, tá? Das 8 a meio-dia, lá no cemitério das Aleias. E por vontade do nosso grande Claudinei, o corpo dele será cremado. Valeu, obrigado pela mensagem, obrigado pela informação aqui também. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui, ó. Marcelo de São Paulo, bom dia, equipe do CBN Esportes. Vou acompanhar a Copa, mas animado mesmo, eu estou com as campanhas do Bugre e da Ponte Preta. Torcedor do Guarani, né? Aliás, o torcedor do Guarani sábado vai estar em êxtase. Se o Guarani venceu o Caxias, cara, imagina que gostoso acompanhar a estreia do Brasil. Claro, o Brasil também vencendo, mas eu acho que o Bugrino ele é mais bugrino que o torcedor da seleção brasileira, imagino. E ele vai ter um sábado sensacional. Bom dia, CBN. Falta muito para sábado, 7 horas? Que falta... quem fala que Copa do Mundo perdeu o encanto não sabe o que isso significa. Quanto à nossa macaquinha, que tristeza, não? Gustavo Marques. Valeu, Gustavão é parceiro, bugrino de 4 costados, irmão de Bruno, grande Gu. Valeu, deixa aqui mais uma antes do CBN Esportes. Bom dia, meu apartamento já está no ritmo. Pra cima, Brasil! É o Júlio de Oliveira que mandou uma foto do AP dele. Olha lá, ó, com as bandeiras do Brasil legal, na janela. Eu gosto disso. A galera tá animada, hein? Eu achei que no placar aí é mais animação. E tem um monte de mensagem aqui, mas já a gente lê. Boa, Antônio Lupe, 11h31, nós vamos pro Repórter CBN e na volta teremos Seleção Brasileira, Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de junho de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que prevê a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. A votação foi simbólica, definida pela manifestação geral dos parlamentares. O texto também inclui o PIX na Constituição. Agora a proposta vai para análise do plenário da Casa.
A equipe econômica do governo divergiu do parecer apresentado pelo relator, o senador Plínio Valério, do PSDB. O relatório aprovado transforma o BC em uma entidade pública sob um novo regime jurídico. O governo defendia a classificação de autarquia de natureza especial. Nesse cenário, o órgão precisaria de autorização do Ministério da Gestão para a realização de concursos. Menos de 4% dos 2.558 municípios analisados pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental estão perto de atingir a universalização do saneamento básico. O estudo contempla todas as capitais e cerca de 80% da população do país. De acordo com o marco legal do setor, 99% dos brasileiros devem ter acesso à água tratada e 90% à coleta e tratamento de esgoto até 2033. Os dados foram divulgados pelo jornal O Globo. E o ministro dos Esportes do Irã afirmou que a seleção do país poderá abandonar partidas da Copa do Mundo caso ocorram manifestações contra os líderes da República Islâmica nos estádios. Ele destacou que a posição já foi apresentada formalmente à FIFA. Teherã também demonstrou preocupação com a utilização de símbolos associados à oposição ao regime e solicitou que apenas a bandeira oficial do país seja permitida durante os Jogos. No horário de Brasília, 11 horas e 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35, o Brasil se preparando para a estreia na Copa do Mundo, sábado às 19 horas, transmissão CBN, Brasil e Marrocos. E ontem, Leonardo Dai. Leonardo Dai está lá com a seleção brasileira, o homem está trabalhando, o homem está on fire, carnavalesco. Leonardo Dai, e ele traz todas as informações de mais um dia de trabalho da seleção brasileira. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Dificilmente alguém um dia imaginou que a seleção brasileira chegaria a menos de 4 dias de uma estreia na Copa do Mundo sem saber quem é o seu lateral direito. Na verdade, sem ter de fato um lateral direito. Depois da lesão e do corte de Wesley, restaram como opções Danilo Luiz, do Flamengo, que foi lateral direito por muitos anos, mas hoje, na verdade, é reserva na zaga do Flamengo, e Roger Ibanez, zagueiro durante toda a carreira, no Fluminense, no futebol italiano e hoje no Al-Ahly da Arábia Saudita, mas que desde o mês de março passou a ser utilizado na seleção como lateral direito. Ele quase não foi convocado nesses últimos 4 anos. Apareceu na reta final, em março, como reserva de zagueiro. Por uma outra lesão de Wesley, acabou virando lateral direito nos jogos contra a França e contra a Croácia. Foi convocado como um híbrido de 5º zagueiro, 3º lateral direito. E agora pode até ser o titular da seleção na estreia da Copa do Mundo, jogando de lateral direito. Algo que, com certeza, ele não vai revelar antes da hora para a imprensa e para o Brasil. Não, a gente vem trabalhando forte durante a semana, essa semana passada e a outra também, a gente vem trabalhando muito forte, dando o nosso melhor ali dentro do campo para chegar o mais pronto possível para esse jogo de estreia, e isso é o máximo que eu posso te falar, porque se eu fizer mais do que isso, dá ruim para mim depois. Seja com Danilo, seja com Ibanez, a tendência é que a lateral direita da seleção fique muito menos ofensiva do que com Wesley, que é um lateral conhecido pelos avanços e apoios ao ataque. Agora tem um lateral direito que hoje joga mais como zagueiro e um zagueiro que está virando lateral direito como opções. Com certeza, o time fica menos ofensivo neste setor do campo, mas Roger Ibanez não descarta ajudar também o ataque da seleção brasileira. Eu me sinto pronto se tiver que jogar de lateral e se tiver que apoiar lá na frente também, me sinto pronto. As minhas características são mais defensivas, sim, mas se precisar, por que não?
O próximo treino do Brasil em Morristown acontece nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, locais, meio-dia no horário de Brasília. Já descartado para o jogo de estreia, Neymar é aguardado em campo algum dia desta semana, para iniciar a fase de transição física e assim ter mais chances de voltar ainda na primeira fase. Quem sabe, até no segundo jogo da Copa contra o Haiti. De Morristown, Leonardo Dai. Grande Leonardo Dai, Morristown. Tá aí a CBN nos Estados Unidos ao lado da seleção brasileira. Ô Fábio Scheibe, hoje é aniversário de Carleto, cara. 67 anos e ele fazendo os últimos ajustes para a estreia na Copa do Mundo. Eu acho que para a estreia, para esse primeiro jogo, é Matheus Cunha, não é não, Fabião? Matheus Cunha deve ser, né? Ele tem utilizado já Matheus Cunha durante parte do ciclo aí, desde o ano passado, quando ele assumiu a seleção brasileira. É verdade que utilizou o Igor Thiago agora no último jogo também, mas Matheus Cunha acho que tem mais confiança do professor italiano. Parabéns ao professor italiano, né, Carlo Ancelotti, que ele possa trazer de presente para nós, brasileiros, a primeira Copa do Mundo dele, a 6ª estrela brasileira. O Carlão, que chamou atenção também neste boletim da seleção brasileira, nesses dias da seleção brasileira, foi o aluguel da casa do pai do Neymar. Eu tava vendo aqui, cara. Do Neymar. Que maravilha, hein? Quem quiser acompanhar no GE, tem uma matéria muito legal sobre isso também. Casa do pai do Neymar lá em Orlando. Vai servir como base a cidade de Orlando para os amigos. É uma casa inspirada no Star Wars, né? Tem os quartos do Star Wars. Fica lá em Orlando. Tem 16 quartos. Está avaliado em mais de 75 milhões de reais. E uma diária lá custa a bagatela de 20 mil reais. O Neymar fazendo a festa dos amigos lá em Orlando, hein, Carlão? É parecido com a casa que você ficou aí quando você foi acompanhar o Verdão na Copa. Fiquei como base em Orlando também, né? Saía de lá os jogos, mas não era disso. Boa, Fábio Scheibe. 11h40, um rolê com a rapaziada pra gente falar dessa macaca aí. Vamos lá, vamos ouvir e dar a atenção que o povo merece. O Ivanei, bom dia. A seleção brasileira vai ter muitas dificuldades na estreia contra Marrocos, visto que o adversário está muito bem treinado e a dinâmica e volume de jogo atualmente é melhor que a do Brasil. Ainda acho que por ser uma competição rápida, o modelo adotado em 94 é o ideal para o atual momento. É o Ney do Jardim Nova Europa. Eu tava conversando ontem aqui com o Netão, que é aqui das artes, aqui do Grupo EP. Netão, torce pro Coxa. Torce pro Coxa Branca. E eu falei pra ele, ó, primeiro tempo, anota o que eu tô falando, o Brasil vai ser pressionadíssimo duro, cara, pelo Marrocos, que vai cansar no segundo tempo, e aí o Brasil vai poder, quem sabe, tirar aí uma casquinha do time marroquino, mas vai ser um jogo bem difícil. Quem que é esse aqui? Deixa eu pegar aqui. O João Leonardo Spigolon. Bom dia! Como que um time como a Ponte Preta conseguiu subir da Série C pra Série B? Ninguém consegue explicar. Não sei. Que é isso aqui? Joaline? Deixa eu ver. Bom dia, amigos. Aqui é o Joaline do Magoga, Vila Padre Anchieta. Opa. É vergonha pra essa diretoria incompetente. Os jogadores não têm culpa, porque têm famílias e precisam ter os seus salários. É vergonha pra torcida que entrou ontem no estádio com R$100 na nova Arena do Majestoso. Tá nervoso aqui o nosso Joaline. JP de Moraes tá na área. O Carlão hoje está vestido de Marty McFly, do De Volta para o Futuro. Abraço, tá bem vestido, hein? Boa, JP. Bom dia, estou trabalhando e ouvindo a rádio. Obrigado pela trilha sonora da minha vida, Edmilson. Trilha sonora? Acho que ele tá no programa errado. Bom dia, amigos! Estou animado com a Copa. Quando faltava um ano, parece que passou mais rápido do que essa semana. Acredito no Hexa. Por favor, só pedem para o amigo Pedro Jaguerlino, pé frio, cobrir a seleção da França e a Espanha, ao invés do Brasil. Abraços, Eduardo Ramos. Vou passar o recado, viu, Edu? Bom dia. A Ponte corre risco de virar um paulista de Jundiaí? Brilhou em 2005 e depois afundou na crise. Hoje é uma SAF que tenta se reerguer. É o Ian que mandou a mensagem. Vamos ver aqui mais um. Fábio Souza. Bora, Carlão. Fábio, meu xará palmeirense também. E Lupe, bom dia a todos. Brasil 1, Marrocos 1 no sufoco. Pode anotar aí, ó. Já tá dando palpitão
do jogo do Brasil na estreia da Copa do Mundo. Bom dia, vergonha nossa macaca, está fechando as portas, não vejo solução. Não entendo por que essa diretoria não deixa o clube. Conselheiros são cúmplice. Quem mandou a mensagem aqui é o Marcinho. Valeu, Marcinho. Final do telefone 0157. Também tá chateado com a macaca. A última aqui, ó, do Aldenir. Não é nossa. Não é nossa. A gente passa pra frente. Bom dia! A Ponte já tem um projeto para ser bicampeã da Série C? Roger, do Jardim do Lago. O problema é esse, né? Tá Porque feia, do jeito que tá, não é mais bater e voltar, não. Do jeito que tá muito complicado. Mais um feito para o Eberlin. Vai rebaixar a Ponte no primeiro turno. Quem mandou a mensagem aqui foi o Rodrigo. Valeu, Rodrigão, pela mensagem. Tinha mais uma aqui, ó. Achei. Olá, sou torcedor da Ponte Preta e ontem eu senti um estádio Moisés Lucarelli completamente triste. Vamos falar uma sobre áurea negativa. Isso me deixa preocupado. Torço para Ponte Preta desde 1960 e nunca vi um ambiente como esse. Não fale meu nome. Obrigado. Mas eu concordo com você, eu estive no estádio e... Já emenda a macaca aí, mas nós vamos falar sobre isso. Vai lá, Lupe. Da Ponte Preta, que ontem jogou contra o Cuiabá, perdeu, hein? 2-1. Cuiabá saiu na frente, Ponte empatou. Mas no segundo tempo, Cauã Christian marcou o gol da vitória do Dourado, que conseguiu dar um sprint na tabela, saiu, respirou um pouquinho. Já a Ponte Preta segue atolada na zona do rebaixamento. Vamos começar por partes. Goleiro Diogo Silva, na saída do campo, desabafou após mais uma derrota e voltou a falar dos problemas extracampo. Mais uma vez é um sentimento de vergonha, né? A gente está numa situação muito difícil e o que me preocupa é isso, é deixar uma ferida muito grande que depois não consiga estancar. Mas é ter cabeça boa nesse momento, todo mundo junto, né? Torcida, jogador, direção, imprensa, para que a gente possa sair dessa situação. Claro, com certeza, cara. Graças a Deus recebemos aí o mês de janeiro, né? Mas nós estamos em que mês do ano? Junho. Você sabe muito bem se você não recebeu o seu salário. Né? Às vezes eu conversando com um companheiro fora do futebol, ele falou assim, pô, se atrasar o meu 1 minuto, eu já fico louco, desesperado. Ô Diogo, vai imagina. abrir a janela. Você tem a possibilidade de sair da Ponte agora? Eu não tenho esse pensamento. Eu tenho pensamento de continuar honrando, lutando por essa camisa, independente de qualquer situação, né? Agora, se o clube não quiser, aí é outra coisa, mas da minha parte não tem essa... Se continuar os atrasos, o clube não quer, né? Aí não tem condições, né? Aí não é o meu querer, aí é obrigação, porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, né? E eu tenho que honrar com meus compromissos. Você falou assim, todo mundo precisa estar junto. Como é que tem sido o respaldo da diretoria em relação a resolver esses problemas? Claro, um mês em 6 aí que foram do ano é difícil. Como é que está sendo essa negociação entre vocês e diretoria? Não, a gente não tem uma negociação, a gente só está esperando que consiga se resolver. A diretoria fala que tá correndo atrás e não cabe nós a fazer mais nada além de treinar, trabalhar, mesmo com tanta dificuldade que a gente tem. Eu creio, o salário é o principal, mas também não é só isso, né? Também depende também um pouco mais da gente, né? Um pouco mais de equilíbrio. Só que também não dá para você condenar, porque, pô, é difícil. Eu sei o que eu tô passando. Então é difícil, a gente se senta, conversa, vamos lá e tal, mas aí é difícil, às vezes não acontece, entendeu? É difícil. Eu super entendo. Depois do jogo, o Edson Boaro, técnico da Ponte, interino, efetivo, não sei, porque ninguém dá uma declaração sobre isso, falou a respeito sobre a derrota e o desempenho da Ponte. Bom, nós temos que tentar continuar tentando fazer a nossa parte, né, finalmente com os jogadores. Acho que é um jogo onde eu acho que a Ponte não merecia ter saído com uma derrota, pelo menos um empate, eu acredito que seria o estado ideal. Os jogadores se empenharam o máximo possível no jogo, né, tiveram uma participação muito grande dentro da partida, marcando, saindo, tivemos chances de fazer o gol também, mas o adversário veio jogar no nosso erro. Nós somos o time que precisava mais da vitória, né, por estar nessa situação, mas eu acho que os jogadores fizeram uma grande partida, se esforçaram no máximo possível e tivemos muitas coisas positivas, né, o posicionamento que a gente trabalhou, eles entenderam
tranquilamente, eles usaram bastante esse posicionamento, entendeu? Que a gente neutralizou várias jogadas do adversário. Logicamente, os erros a gente prefere corrigir internamente, né? Os acertos a gente pode até falar de alguma coisa, que foi o empenho dos jogadores, a dedicação deles todo. Ninguém se faltou com vontade de tentar tirar a Ponte Preta dessa situação. Mas realmente é um momento delicado que a gente passa, né? Que o clube passa. E os jogadores, logicamente, refletem nos jogadores também. Mas eu acho que nós temos que... Quem tem que tirar a Ponte Preta dessa situação somos nós dentro do campo, no nosso trabalho, no dia a dia, tentar fazer o melhor possível, tirar melhores situações de cada jogador para que o nosso coletivo seja um vencedor. Nós não temos tranquilidade, né? Nós temos já um jogo já em cima aí para poder preparar a equipe. E eu ainda não sei o que será para frente, né? O que vai acontecer, mas de qualquer maneira a gente vai continuar tentando fazer o melhor para a Ponte Preta aí, juntamente com os jogadores que se empenharam o máximo possível no jogo de hoje. A Ponte joga no domingo contra o Juventude fora de casa e para o jogo contra a equipe de Caxias perdeu o Barcelos, o Lucas Cunha, vou ficar quieto, e o Potker. Esses 3 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Só para passar e você ficar à vontade para comentar, Ponte enfrenta o Juventude. Juventude hoje está 11ª colocação. Depois ela recebe o Novo Horizontino em casa, 9º colocado. Depois ela sai para enfrentar o Atlético e o Fortaleza, Atlético Goianiense, que hoje é o 12º e o Fortaleza é o 4º. Criciúma no Moisés Lucarelli, Criciúma, cadê o Criciúma aqui? Criciúma tá na 5ª colocação. Depois ela enfrenta o Goiás no Moisés Lucarelli, Goiás é o 8º. Deixa eu pegar aqui. E fecha o primeiro turno contra o Operário lá em Ponta Grossa, o Operário é o 7º. Ou seja, até essa reta final de primeiro turno, a Ponte enfrenta equipes que estão ali tentando aí essa 6ª colocação para continuar sonhando por um acesso. Ou seja, não tem mais vida fácil pelo que a gente viu ontem, né, Carlão? Vai ser difícil, vai ser difícil. Eu acho que hoje quem acompanha a Ponte, ou quem torce para a Ponte, é contar as rodadas para que termine esse martírio aí, né, essa agonia. E para ser rebaixado, não tem qual que é a perspectiva de que a Ponte vai enfrentar essas equipes de igual para igual. Hoje não tem um time, né? A gente sempre vai falar do time, tem que ter essa ressalva dos salários, como que a gente vai cobrar, né, os jogadores. E é um time limitado, né? Muito em virtude desse problema financeiro que o clube vive. Então você não tem condição de montar um time condizente com a competição. Então são jogadores voluntariosos, como disse o Edson, são jogadores que estão lutando, brigando aí, né, pela camisa, pela família, pela carreira, mas são jogadores limitados, são jogadores de um nível abaixo, são jogadores de Série C, Série D de Campeonato Brasileiro, e eles não têm culpa, né? Eles estão aí para defender o pãozinho de cada dia deles, mas é um time muito limitado, muito abaixo, né? Fazíamos aí um paralelo, né, do próprio Guarani, do Cuiabá. A Ponte é muito abaixo destas equipes, né? Muito abaixo, não tem competitividade. O Edson, com todo respeito, ele falou que jogou de igual para igual, que a Ponte merecia um outro resultado. Que resultado que a Ponte merecia ao invés da derrota? Né? Ela faz um gol, um achado. No primeiro tempo ela deu um chute lá meio cheio de guiso lá do Danilo Barcelos, e foi só, né? Segundo tempo, nada. Cara, não tem. A Ponte tá largada. Né, como disse o ouvinte, o retrato do estádio Moisés Lucarelli, e hoje você falou, né, que alguns funcionários que foram lá trabalhar no jogo, que não tem nada a ver com a Ponte, foram lá para trabalhar, não tem nenhum sentimento, apenas foram lá para trabalhar, eles falando, cara, que ruim trabalhar aqui, fazer o jogo, pesado o ambiente, cheio de polícia. Eu coloquei no meu Instagram lá, eu não aguentei, eu estava descendo do estádio Moisés Lucarelli, né, conversando com o meu filho e tal, quando eu vejo, parecia guerra, cara. Com todo respeito aos policiais, eu tenho amigos policiais, né? Eles não têm nada a ver com isso, né? É a Ponte, acho que pede, né, esse efetivo. Não sei como é que funciona essa logística em dia de jogo. Mas que cena terrível, que cena patética, né? Eu acho que tinha quase 100 policiais na entrada dos portões monumentais. Né? Eu nem sei o nome das repartições de polícia, mas eu fui perguntando pro Felipe aqui no manhã, aqui de manhã, no estúdio. No estúdio não, no CBN Campinas. Cara, aí o Felipe foi falando, todas estas guarnições estavam lá, GAECO, BAEP, Guarda Municipal, Rocan, tava todo mundo lá, gente do céu, para 2.000 pessoas, se tanto,
sabe? Então esse é o retrato da Ponte, não tem mais o que falar, cara. Eu fico aqui discursando, dá murro em ponta de faca. Ontem eu me dei o direito de ir ao estádio, eu não prestei atenção 1 minuto do jogo, eu fiquei sentado ali com alguns amigos, cara, e pessoas que já trabalharam na Ponte, pessoas que conviveram com essa diretoria, com o pessoal que integra essa diretoria, tá todo mundo consternado. Porém, o sentimento de impotência é gigante, domina. Aí eu vejo pessoas que têm a ver com o que está acontecendo na Ponte, eles passam como se estivessem trabalhando no Barcelona, sabe? E aí, tá tudo bem, beleza, aquele olhar feliz, tranquilo, mas eu não consigo entender, cara, se essas pessoas estão na Ponte... Será que eles gostam da Ponte ou eles precisam da Ponte? Porque a Ponte não precisa desses caras aí. Não precisa. A Ponte não precisa de Marco Eberlin, não precisa de Torrano, não precisa de André Carelli, não precisa de Ricardo Koyama. A Ponte não precisa desses caras. Eles precisam da Ponte. Agora você passa, essa galera passa dando risada. Risada pra quem? Sabe? Então eu concordo com o ouvinte. O Moisés Lucarelli hoje tá horrível de acompanhar. Eu já vivi momentos maravilhosos, já fiz trabalhos incríveis lá dentro. E hoje é terrível ir ao estádio da Ponte. A hora que você sai, parece que você tá no Vietnã de tanto policial que tem. Ah, cara, então é contar os momentos aí pra Ponte ser rebaixada. Aí fala de SAF, mas quem que tá conduzindo a SAF? Marco Antônio Eberlin, Torrano, pô, qual que é a credibilidade, sabe? Ah, cara, não tem mais o que falar. O que vai falar da Ponte? Prestar solidariedade aos funcionários, aos jogadores, como disse o Diogo aí. Pô, pagou janeiro. Pô, pagou janeiro, né? Estamos indo pras férias de julho, cara. Pelo amor de Deus. Então não tem o que falar. Aí chega de desabafo também, já é contar a 38ª rodada pra acabar esse martírio aí. Vamos ver o que acontece com o clube. O clube acho que tá acabando, né? Mas fazer o quê? Intervalo. Vamos faturar. Vamos pro intervalo, vamos vir, a gente já volta. Vamos faturar e vamos pro Bugrão. Tá louco. Na BMW Motorrad Germânica sabemos que a estrada não é apenas um caminho, é onde a sua vida realmente acontece. Mais do que motos, entregamos liberdade para ir mais longe, transformando cada destino em uma memória inesquecível. Garanta sua BMW com taxas a partir de 0 e valorização do seu seminovo. Passe na BMW Motorrad Germânica e faça um test drive. Sua próxima aventura começa aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Quarta-feira, dia de estreia do Brasil na Liga das Nações Masculina de Vôlei, a VNL 2026. O Brasil enfrenta o Irã às 8 da noite no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Bernardinho definiu os 14 jogadores para a estreia. Os levantadores Brasília e Cachopa, os opostos Brian e Darlan, os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Odorato e Lucarelli, os centrais Flávio, Judson e Pinta do vôlei Renata e os líberos Mike e Pureza. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é só no Iga Atacado. Confira. Alho a granel a cada 100 gramas por R$ 2,19 ou R$ 21,90 o quilo. Cebola nacional R$ 5,69 o quilo. Maçã gala nacional R$ 4,98 o quilo. Maracujá azedo o quilo R$ 8,98, exceto pote. Ofertas válidas até o dia 10 de junho. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Há quase 50 anos, o Hospital PUC Campinas é referência em medicina e inovação, cuidando da vida com excelência, tecnologia e dedicação.
Em São Paulo, segurança é mais do que força, é inteligência. Com o Muralha Paulista, mais de 125 mil câmeras integradas ajudam a registrar os menores índices de roubos e homicídios da história. Com o Recupera SP, os recursos apreendidos do crime são reinvestidos em mais segurança. E com a patrulha e o app SP Mulher Segura, as mulheres ganham proteção e rede de apoio. Segurança é mais do que força, é inteligência. Governo do Estado. São Paulo são todos. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. Lupe, bora lá pro Brinco de Ouro, que vamos falar de coisa boa. Vamos falar de líder de Série C que vai atropelar o Caxias aí, velho. Vamos falar do Guarani, que enfrenta o Caxias no sábado às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, já começando a projetar o provável time do Guarani. O técnico Hélio Cizenando deve repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Amazonas, hein? Notícia boa. Porque treinador, Carlão, gosta, né, de repetir o time, porque vai entrosando, já vai criando ali aquele entrosamento, o que é difícil, né, porque tem suspensão, tem lesão, só que a Série C permite aí um espaçamento entre os jogos. Se tá tudo ok, não tem jogador suspenso e não tem jogador machucado, vai aí dando um pouco mais de casca pro time. Então o Hélio teve uma semana livre, né? Na verdade, quase duas, né? Porque não tivemos jogos aí no meio de semana. Então ele tem a volta, jogadores que foram liberados, o Maurício Antônio e o Emerson, que saíram no primeiro tempo por conta de problemas, mas foram liberados e estão à disposição. Então, se nada acontecer até sexta-feira, data do último treino, o Guarani deve jogar com Kaique França, Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo, Cachoeira e Maranhão. Jogo pra ganhar, né? Um concorrente direto, Caxias vira e mexe, dá muito trabalho, né, em termos de Série C. E para confirmar esse bom momento, para se distanciar, realmente ficar na liderança isolada, uma vitória sobre o Caxias, o que é plausível, o que é palpável, o que é acessível num Brinco de Ouro. Creio eu, um público legal, né, pô? Sábado de manhã, 11 horas, dia de jogo da Seleção Brasileira. Eu acho que o Brinco de Ouro vai estar aí com um bom público para prestigiar o Bugre. Fechamos? Fechamos. Tem mais um pouquinho aí, Lupe. Não tem uma galera aí? Deixa eu ver. Um alô aí, enquanto... A hora que o Valmerzinho gesticular, nós encerra. Alexandre da Vila IP. Calma, Carlão, vai infartar. A situação é grave mesmo. Quem mandou uma mensagem aqui, ó. Desculpa a minha ignorância. Eu fico ouvindo vocês jornalistas comentando sobre Copa do Mundo. Copa, Brasil, enfim. Não sei se vocês, jornalistas, ou vocês não estão acompanhando o futebol moderno. Aí ele vem com caixa alta. Boa. Não existe mais laterais, não existe mais camisa 10, não existe mais centroavantes. Os jogadores são de múltiplas funções. Zagueiros fazem a função do lateral. Veja o Piquerez no Palmeiras. A Alemanha foi campeã em cima do Brasil 7-1 sem laterais. Tá bravo aqui, hein? Quem que é? Sabe que o Madan. Eu ouvi uma entrevista do Belletti. O Belletti é técnico do B do Barcelona e ele falou sobre essa tendência do futebol europeu. A gente já discutiu aqui, né? Com a ausência do Wesley, o Ibanez pode ser o escolhido, ele não é um lateral. Mas na Europa se faz isso realmente. O Tite já fez isso no Internacional de Porto Alegre em 2009. Mas ele tem uma certa razão. Hoje essa modernidade do futebol, todo mundo tem que fazer tudo. Ele acenou. Valmir Bortoleto acenou. 12:02, galera, a gente volta no Arenas 4.